Boa noite, amigos e amigas do Grupo Espírita Irmãos em Cristo. Estamos iniciando mais uma das nossas palestras, hoje com o nosso amigo Manuel Trajano, que vai nos falar a respeito de mais um capítulo do livro Vinhas de Luz. Boa noite, Manuel, seja bem-vindo, muita paz. Boa noite, Limeiro, prazer estar aqui novamente no GIC, no Grande Espírita Irmãos em Cristo. É um prazer estar aqui mais uma vez online, né? Mas com a vontade de conhecer presencialmente, pessoalmente, um dia aí vocês. Com certeza. Vamos fazer então a nossa prece, meu amigo, e depois a gente inicia o trabalho. Amigo e Mestre Jesus, mais uma vez reunidos em Teu nome, buscamos o Teu amparo, a Tua proteção, através desses nossos orientadores espirituais, que estejam mais uma vez presentes, inspirando-nos, envolvendo-nos, em mais esta noite de reflexões, à luz da Tua doutrina. Se pôs conosco e permite que iniciemos o nosso trabalho em Teu nome. Que assim seja. Muito bem, meu caro. A gente começa, como nós combinamos, com a dica de leitura. Vou colocar aqui o livro na tela e você faz um comentário a respeito da obra. Legal. Pessoal, boa noite mais uma vez a todos aí. É um prazer estar aqui novamente. Fico feliz de estar aqui nessa casa. E aí, conforme solicitado pelo amigo, eu lembrei imediatamente, assim, do Violeta na Janela. Não à toa aí um best-seller, né? Com mais de 2 milhões de exemplares vendidos, já editado várias vezes. E muita gente pergunta, assim, em palestras presenciais, lives, nos estudos, o pessoal pergunta qual livro que eu devo começar, Trajano, não sei para onde eu vou. Eu sempre recomendo para quem está começando o Violeta na Janela. É classificado nas livrarias como um romance espírita, né? Mas, claro, é só a classificação de venda comercial, mas ele é baseado na psicografia aí de Vera Lúcia Carvalho, escrito Patrícia, e é uma leitura deliciosa, vale a pena, assim como os livros de Zíbia também, várias histórias. Recomendo aí, vai depois ir passando para uns estudos mais avançados, né? Livro de Chico, Joana, Emmanuel, Bezerra. Muito bem, meu caro. Então, agora a palavra fica com você aí para discorrer a palestra. Já quer que coloque a apresentação? Pode botar, fica à vontade. Aqui Eu habilitei aqui a função do meu lado aqui, olhando os comentários aqui do pessoal também. A gente pode responder os comentários, deixa para o final, como é que você prefere? Você é que decide. Se você quiser responder durante a palestra, não tem problema. Certo? Se for uma coisa fácil, respondo na hora. Se você quiser deixar para o final, pode deixar também para o final. Tudo bem. Só para não correr o risco de me esquecer. Mas eu vou ver aquele dinâmico. Ok. Vamos lá, gente. Boa noite mais uma vez. Vamos começar a nossa palestra. Estamos aqui hoje. Peço desculpa aí, às vezes minha apresentação é meio amadora, se ficar um pouco cortado, mas é só uma guia, não se preocupe, né? Que às vezes o StreamYard, eu também, quando eu faço minhas lives, também aparece isso, às vezes a gente faz uma edição que é um pouquinho cortado. Mas vamos falar sobre sofrerá perseguições, né? Com base aí na obra que a gente vai falar da bibliografia. Vinha de Luz, de Chico Xavier Emmanuel. E aí tem a questão da perseguição, o Portal do Espírito. São algumas dicas que eu sempre coloco assim de materiais, para quem quiser buscar mais na internet, né? Algumas fontes. Inimigos do Espiritismo, a gente vai falar sobre isso, a questão da perseguição religiosa, por causa da justiça, os que sofrem perseguição porque é deles vem do céu, espiritismo.tv. Eu usei muito aqui, para quem quiser procurar depois aí no YouTube, nas fontes. Tem uma live
uma palestra muito legal, gravada de Haroldo Dutra Dias, lá no Centro Espírita de Uberlândia, né? Conhecido como Céu. Então, quem estava no céu assistiu aí as belas palavras aí sobre o tema de nosso amigo Haroldo Dias. Mas de mais nada, assim, a gente começa falando qual a base evangélica barra bíblica, né? Hoje em dia, com a pluralidade de várias correntes religiosas, crenças, tudo. A gente está aqui no Evangelho, mas só para distinguir um pouquinho lá atrás, é, a nossa base, que é o Novo Testamento, né? O Velho e o Novo, a gente vai falar daqui a pouco sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, mas começa lá em Mateus 5,10, que trata assim: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque pois é dele o reino dos céus. E aí, num texto mais extenso, a gente traz aí que ditosos sereis quando os homens vos carregarem as maldições, vos perseguirem e falsamente disserem contra vós toda espécie de mal por minha causa. Jubilai-vos, então, porque grande recompensa vos está reservada dos céus. Pois assim perseguirem eles os profetas enviados antes de vós. São Mateus, capítulo 5, 6, versículos 10 a 12. Aqui é só uma introduçãozinha para a gente recapitular. Daqui a pouco a gente vai adentrar no núcleo do tema desta noite. Não temais os que matam o corpo, mas que não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode perder a alma no corpo, no inferno. Às vezes as palavras são pesadas assim, né, trazidas ao pé da letra. Quando a gente vai ler o Evangelho, muitas vezes, até quando lê o livro dos Espíritos, vê muitas palavras da tradução, em palavras que a gente soa como pesada, né? Ignorância, desgraça, inferno, né? Mas claro que a gente aqui já sabe das obras do Pentateuco, a gente sabe o que é o céu e o inferno, né? Apesar de todo o simbolismo, tem estudos sobre demoniologia, a questão da figura do anjo caído, todas aquelas coisas que a gente já ouviu falar, mas o céu e o inferno está dentro de nós, né? Então, o que é o céu, o que é o inferno? Quantas vezes no dia a dia a gente já não falou assim, eu saí do céu para o inferno, da água para o vinho, ou do inferno para o céu, mas dentro da gente, nós somos nossas dualidades, então tudo que a gente fala dentro da espiritualidade, a gente não desgarrado, a gente está atrelado à questão psicológica. Pegando outras correntes aí, é o yin yang, é o dualismo, é o positivo negativo, é o certo errado, é o nosso lado, é o ego self, são as antíteses, né, que giram em torno de um mesmo prisma. Então, quando fala assim, a alma no corpo e no inferno, a gente tem que entender o que desse da tríade. O corpo, perispírito, a matéria, o perispírito, o espírito. E quando fala aí, o que é eterno? O que terminar antes? Aquele que pode. O que mata o corpo, mas não mata a alma? Alma, espírito. Então, a gente tem que lembrar, antes de mais nada, todo aquele vocabulário, os significados e as significâncias do que a gente está falando aqui. Uma linguagem muitas vezes simbólica, muitas vezes em forma de parábolas, que Jesus trouxe, e trazendo essa representatividade para o contexto atual. Sempre perguntam assim, essa passagem foi falada aí há 2000 anos, o que é 2000 anos na espiritualidade, considerando as reencarnações diversas? Foi ontem, 2000 anos foi ontem. E a gente vive aí todos esses dilemas, essa base evangélica que a gente ainda não entendeu. E quando a gente desperta, a gente vai para o caminho do crescimento, a gente está tentando se melhorar, a gente vai ser perseguido. E quando a gente fala ser perseguido, não é trazer aqui para nós, a gente já fala daqui a pouco sobre isso, longe de nós a condição de vítima, coitado,
assumir nossas responsabilidades. Fazendo um adendo aqui, eu gosto muito de ler livros de várias áreas. Eu sou um curioso aqui de várias áreas. E, coincidentemente, agora, não sincronia também, eu estou lendo um autor aqui, que vocês já devem conhecer, motivacional, chamado Paulo Vieira. E eu estou compulsivamente aqui lendo 3 livros, né? Que é O Poder da Ação, O Poder do Auto-Reconhecimento, se valorizar, né? E a questão da prática do hábito. Entre outras obras aí. Os prefácios dele são simplesmente de Augusto Cury, de Roberto Chiniachini, por aí vai. Cara, palestras, empreendedor, sucesso, tudo. Ele trabalha muito aquela questão do mindset, que é a questão da mente positivista, da mente de crescimento. E aí, trazendo aí também, dentro daquilo que a gente foca aqui, a questão do espiritismo, bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e sequiosos de justiça, que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois é que deles o reino dos céus. Aí está dentro daquele contexto das aventuranças. Passando mais adiante aqui, para isso adentrar no tema propriamente dito. E aí, quando a gente vai tentar desbravar o Evangelho segundo o Espiritismo, né, trazendo do espiritualista para o espírita, para o espiritismo, a gente tem aqui uma reflexão também aqui da obra Conhecer, Sentir e Viver Kardec. Perseguir os outros pela crença que professam, a gente vai adentrar mais sobre isso lá na frente, é atentar contra o sagrado direito do homem, o de crer no que lhe convém, adorando a Deus como lhe parece melhor. Isso aí está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, item 51. Para quem não me conhece, eu gosto muito de trabalhar com palavras, etimologia, a significância e o significado das palavras, e como elas mudam com, muitas vezes, o contexto. Em tempos, somente aqui no Brasil, né, que você fala muito em narrativas, distorções, você fala em desinformação, termos dos quais eu sou minha geração aí, minha infância, adolescência eram termos que nem existiam. Eu sou da época que se falava mesmo fofoca, boato, as 3 peneiras de Sócrates, né? Eu vou trabalhar em informação, eu tenho que filtrar pelo contexto da necessidade, da utilidade e da bondade. E olha que Sócrates estava fazendo isso na Grécia Antiga. E a gente traz uma reflexão aí. Quando ele falou a palavra convém aí também, lembrar de Paulo de Tarso, quando disse assim, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, quando a gente tem um ponto de vista, a gente estuda, as questões das perseguições passam muito pelo crivo do desconhecido. Então, foi uma tônica da humanidade, sempre o que era novo assusta. E quando você tem psicologia coletiva, principalmente, aqui no Bom Baianês, Maria vai com as outras, né? Você traz aqui, eu saio disseminando que aquilo ali é uma verdade, não é verdade, que ali não existe, aquilo ali é fake news, e muitas vezes saem muitas palavras e vira perseguições físicas. Daqui a pouco a gente vai falar os tipos de perseguições e o tamanho delas. É claro que a gente está falando aqui dessa perseguição, dessa obra aqui em Chico, Emmanuel, a questão, o foco maior da o que Jesus quis dizer, que sofre perseguição, por justiça, cadê no reino dos céus. Porque quem, basicamente, na essência, é seguir a justiça divina, com a base dos 10 mandamentos, também Moisés, os profetas, que além de Jesus, você tem os profetas também. O próprio Espiritismo sofreu perseguição. Os espíritas sofreram perseguição, porque até então na história dominava, sempre dominou, a questão do catolicismo, o judaísmo. E o que é esse tal de espiritismo aí? Eu não vou entregar a minha idade,
É brincadeira, tenho 52, mas não tenho problema nenhum com a idade. Mas quando eu comecei no Espiritismo, muito ainda se falava, o que é isso aí? Confundia-se as correntes, bater tambor, como se fosse uma coisa demérita, falar em tambor, é macumba, magia negra. Imagina aquela época de Kardec falar de Espiritismo. Tem que declarar, ficar escondido, dizer para alguém, deixa você saber que é espírita, não. E outras formas de perseguições. E a perseguição que se refere aí, à base, à essência do material desse texto, é justamente aqueles que seguiam as palavras de Jesus. Uma dica aqui, já que Libiro falou aí da dica de livro, vou dar uma dica aqui para quem já conhece ou não ou vai conhecer ainda, assistir a série The Chosen, Os Escolhidos, que é um ponto de vista da formação dos apóstolos, na Netflix, fazendo um jabazinho aqui, como na Amazon. E, se eu não me engano, já está na quinta temporada lá fora. Aqui no Brasil, acho que só tem 4 temporadas. Eu assisti todas. E é uma dinâmica muito legal, bem dirigido, ele melhora a cada temporada, na segunda melhor que a primeira, terceira, segunda, tem de qualidade. Então vale a pena ver a personalidade, o perfil e como foram formados cada um dos apóstolos, inclusive Mateus, que dá essa passagem aí dos versículos 5 e 6, e trazendo aqui para esse desbravamento. Gente que quiser fazer um comentário, fica à vontade. Eu deixei um paralelo aqui, eu vou lendo aqui também. O Spirituber colocou aqui no nosso estudo, falávamos ontem, quanto mais bem acabar fizer, mais perseguido será. É acreditado, né? Quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Você está cutucando aí, provocando, né? Indo é como os irmãozinhos agem na terra, mas concluímos que é presente de Deus, a lei do trabalho, é isso aí. Então, espiritualmente, é como se reclamássemos ter recebido o presente difícil e se deslumbrar. É bom na vida futura, quando ele abre, se abrirá, é esperança e nos dá esperança, paz e bem. É isso aí, espiritual. Muito obrigado aí pela contribuição. Trazendo aqui, ainda, aí, o núcleo do tema de hoje, para quem não leu, quem não fez a lição de casa, leu o texto antes de vir para cá, eu estou lendo aqui. Está na tela aqui, mas como a minha tela está um pouquinho distorcida, eu vou tomar liberdade de ler fisicamente. Vou imprimir aqui. Sofrerá perseguições, é o texto do livro, no item 77, da obra Vinhas de Luz, do Espírito Emmanuel. Paulo disse lá em Timóteo 3,12, que também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. É uma coisa que a gente tem que trabalhar na nossa consciência, no nosso despertar, e saber dos efeitos colaterais, aquilo que a gente está disposto a lutar. Haroldo Dutra faz um bocado de casos que ele conta, casos verdadeiros, e na passagem que muita gente fala assim, poxa, eu quero as flores, mas não quero os espinhos. Eu quero tomar um remédio, mas não quero que ele seja amargo. Eu quero vou tomar a liberdade aqui de acrescentar. Eu quero conhecer alguém, quero amar alguém, mas eu quero que aquela pessoa só tenha qualidades. Só que o nosso mundo é de imperfeição, aquela pessoa vai ter defeitos também. E muitas vezes a gente vai até sofreu perseguições, um choque de cultura, por ser espírita, e eu sou evangélica, então a gente tem que aprender a conciliar. Então o texto diz o seguinte: incontestavelmente, os códigos de boas maneiras do mundo são sempre respeitáveis, mas é preciso convir que acima deles prevalecem os códigos de Jesus, cujos princípios foram por ele gravados com a própria exemplificação. O mundo, porém, raramente tolera o código de boas maneiras do Mestre Divino. Se te sentes ferido e procura a justiça terrestre, considerar-te-ão homem sensato. Contudo, se preferes o silêncio do grande justiçado da cruz, ser-te-ão lançadas a ironias da face. Se reclamas a remuneração dos teus serviços, há leis humanas que te amparam, considerando-te prudente. Mas se algo de útil produzes sem exigir recompensa, recordando o divino benfeitor, interpretar-te-ão por louco.
Se te defendes contra os maus, fazendo valer as tuas razões, serás categorizado por homem digno. Entretanto, se aplicares a humildade e o perdão do Senhor, serás francamente acusado de covarde e desprezível. Se praticares a exploração individual disfarçadamente, mobilizando o próximo a serviço de teus interesses passageiros, ser-te-ão atribuídos admiráveis dotes de inteligência e habilidade. Todavia, se dispões do serviço ao serviço geral para benefício de todos por amor a Jesus, considerar-te-ão idiota e servil. Enquanto ouvires os ditames das leis sociais, dando para receber, fazendo algo por buscar a lei e a admiração, elogiando para ser elogiado, receberás o infinito louvor das criaturas. Mas no momento em que, por fidelidade ao Evangelho, fores compelido a tomar atitudes com o Mestre, muitas vezes com pesados sofrimentos, para o teu coração será classificado à conta de insensato. Atendes, pois, ao teu ministério, onde estiveres, sem qualquer dúvida nesse particular, certo de que por muito tempo ainda o discípulo fiel de Jesus na terra sofrerá perseguições. E não precisa ir muito longe na memória para a gente lembrar de exemplos de perseguidos que na Igreja Católica foram beatificados, foram santificados. E olha a Irmã Dulce aí. Olha a história de Irmã Dulce aqui na Bahia. Para acolher, tratar. Tudo começou ali no galinheiro, para acolher os doentes, depois virou o hospital. Olha aí o próprio Divaldo Franco também, que viu a obra O Mensageiro, cuspe na cara, recebeu. Olha o Chico Xavier, os exemplos aí. Quantas coisas eles passaram, não pensei que foi fácil. As perseguições que eles sofreram. Quem vê os filmes e lê os livros da obra do Chico Xavier, vê o quanto o Chico foi perseguido, ele está com tanta dificuldade de criar por causa das suas obras, por causa da sua caridade e por causa dos trabalhos mediúnicos. Mas ainda assim, veio a persistência, veio a insistência, acreditar no trabalho que vinha do alto. E outras tantas correntes aí, né? Madre Teresa de Calcutá, Sai Baba e outras tantas Gandhi. Não é Gandhi, a questão da não violência, quanta coisa, quantos perseguidos em nome de uma causa maior sofreram. Aqui, só para destrinchar, quando a gente traz a questão aqui das bem-aventuranças, vamos recapitular aqui o que são as bem-aventuranças. Né? É o caminho, tem nada a ver com sessão aventura, como era antigamente, ou aventura no Vale do Chapadematina, no Vale do Capão. Não. As aventuranças aqui tem nada a ver com diversão. São buscas pela aproximação da conexão divina com o alto. Todas as bem-aventuranças falam para chegar no reino dos céus. E Jesus tanto falou no reino de Deus, tanto falou lá no Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, qual que é o certo na tradução? Monte ou montanha é a mesma coisa? Não, na geologia, a questão do porte, né? Um monte, uma parte mais elevada, meio não chegava nem a ser um planalto, mas não está errado falar montanha, porque as pessoas se aglomeraram em torno ali e dava para ver Jesus, os seus apóstolos. O filme, a série The Chosen aborda também isso, a multiplicação da alimentação, para as pessoas não passarem fome. A gente estava ali tão ávida pelas palavras que esqueceram até que precisavam comer e beber, mas não faltou nada para elas. Então, essa aproximação do que é encontrar o reino de Deus na vida após a vida. Não pode falar vida após a morte. O que é a morte? A morte não existe, é só questão material. Se a alma é eterna, a vida após a vida continua. E isso mexeu lá com as autoridades religiosas da época, os romanos, a questão, e aquelas palavras que a gente ouve, né? Os filipeus, os coríntios. O que é as bem-aventuranças? É seguir a própria consciência cristã ou a do outro desviado. Se você segue a sua própria consciência cristã, você quer a retidão, quer o crescimento na paz e justiça divina, siga seu caminho, mas vai ter sempre aquele outro, aí que nos tempos de hoje falam, né? Liberdade de crença, liberdade de expressão, liberdade de opinião. Isso aí está nos direitos universais do homem e do cidadão.
Quando se lê homem, leia-se mulher, leia-se humano. E a do outro que está desviado. Desviado o quê? É a ovelha desgarrada, é a ovelha que ainda que a gente não pode obrigar nem impor, apenas ainda não teve despertar, não despertou. Lembremos aí quando Jesus falou da porta estreita. Lembra da questão da porta estreita? A porta estreita quer dizer o seguinte, que para se alcançar os louvores, as conquistas, a recompensa, que já está pronta, né? Já tens a recompensa, para o caminho da evolução, a gente precisa passar por obstáculos. Não está fazendo apologia aqui dizer, ó, gente, ó, tem uma porta escancarada, vou deixar ele passar pela fácil, passar pela difícil, eu sou masoquista, eu vou atrás da dificuldade. Não, é porque os obstáculos para o crescimento nos impõem dificuldades. A porta da evolução ela é estreita. Que nos dias de hoje a gente poderia chamar assim, sair da zona de conforto. Se a gente tem a facilidade, está procurando dificuldade, não, é porque as grandes agruras da vida que vai ter, as dificuldades, as perdas que a gente vai ter, materiais, humanas, desapegos, são os caminhos que o Consolador traz essa reflexão para a gente, que no Reino dos Céus, a gente não encarnou a primeira vez agora, já reencarnou várias vezes e vai reencarnar outras tantas. Como é que eu posso servir a Deus e a Mamon? Olha a questão aí do céu e do inferno, olha a questão dos dois lados. Pedi e obtereis, quem procura acha, cada um colhe o que planta, não cabe a nós julgar. Mas a lei de causa e efeito existe. O mal existe? Deus criou o mal? Não. Existe a ausência do bem. Inclusive a omissão do bem também é um mal. Então, quando a gente vai falar ali, quando ele trouxe a questão do inferno, é justamente a ausência do bem ou o bem não apareceu ainda. Cada um no seu despertar. São os agentes multiplicadores na base da democracia absoluta e da liberdade de cada um. Olha a terra aí, a terra. Você tem candomblé, você tem um bando, você tem catolicismo, tem igreja quadrangular, você tem o sétimo dia. Tudo isso é liberdade, tudo é válido. O ser humano se sente bem, ele encontrou aquele caminho. Quantas pessoas às vezes estavam numa religião e foram para outra? Quantas pessoas que estão seguindo uma determinada corrente é, começou se sentindo bem no lugar, não se sentiu bem em outro, até mesmo ser espírita, e lá no 10% é que me identifiquei aqui, mesmo que geograficamente fique longe de casa. Mas sempre vai ter um familiar, um amigo, um colega. Claro, religião é algo tão íntimo, mas sempre vai ter aquele. Sai daí, isso vai fazer mal, não vai levar a lugar nenhum. É claro que nos dias de hoje, quando a gente fala perseguição religiosa, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso, para não antecipar. Em vários lugares do mundo, a coisa é física. A coisa é literalmente de contato. Vai muito além de leis que proíbem religiões. Tem, há pouco tempo eu estava vendo uma reportagem aí, porque às vezes a gente tem que ser um pouco curioso. A gente está vendo às vezes essas tantas guerras, e aí está vendo aí Israel com o Irã. A gente conhece um pouquinho de Israel, conhece um pouquinho de Irã. Tem um livro que eu tenho aqui que se chama Ore pelas Nações. O mundo tem quase 200 nações. E quando eu quero orar, vibrar, especificamente por uma ação, até para ser uma oração também sincera e verdadeira, a gente tem que ser empático. Tem que saber o que tem lá, de onde surgiu aquilo, conhecer um pouquinho de história. Eu não sou historiador, não sou da área de humanas, mas eu sou um curioso. Estudei na escola, tenho um irmão que é apaixonado por história. E a gente vê o quanto a gente tem que entender para se tentar por que aquilo ali aconteceu. Começou ontem, começou nesse século, começou no pós-guerra. A questão da Rússia com a Ucrânia vai muito ali da época da União Soviética ainda, com o desmembramento que virou a Rússia, a Ucrânia e outros tantos países. Enfim, toda uma história. E aí bota lá, que, por exemplo, o Irã, o chefão mesmo que manda em tudo, até na lei, tudo, é o Ayatollah, tem a questão de coisa. E pode até a pessoa ser condenada a sentença de morte por abandono de religião, abandono de fé, mudança de deixar de crer. A que ponto?
Aí cabe a nós julgar, cabe a nós. Olha atrás do argueiro aí. Eles também, quando olham aqui para o Brasil, também veem absurdos. Quando eles veem lá uma coisa na Alemanha, também veem absurdos. Então, o mundo, num estado que a gente está de imperfeição, espíritos doentes, coletivamente, individualmente, eles não têm o direito de apontar o dedo, julgar, a gente tem que orar, a gente tem que estar fazendo a vibração positiva para que, enquanto essa miscigenação humana, nesse processo de transformação planetária, a gente cresça junto. Então, o ser humano é essa dualidade. E essa evolução, quando a gente fala de evolução, de perseguição, perseguido, despertar, do ponto de vista do perseguido, olha quando a gente fala perseguido, longe de mim aqui dizer que é vítima ou coitado. Nós somos responsáveis. É por isso que eu gosto de dar dica às vezes. Os romances espíritas, o livro de Zíbia mostra muito isso, né? Que você pensa que eu sofro com uma obsessão que me persegue, encarnados e encarnados. Mas será que não foi você que começou isso aí num processo passado e não se lembra e tem um grande esquecimento? Ou mesmo nessa vida, você que começou e nem percebeu, nem sentiu, não te avisar? Será que não está faltando aí um perdão e um auto-perdão para quebrar o ciclo? Então, não há vítimas nem culpados, nem algozes. Existem responsáveis que podem quebrar paradigmas e fazer um novo ciclo. Então, do ponto de vista do perseguido, que está na sua plena consciência, despertar, na sua convicção, passa pelo crivo da resiliência. Resiliência, para quem não sabe, é um termo que veio da física, que é da resistência da transformação, da mudança de estado de alguns materiais, do ferro, do ouro, tudo, e veio para a psicologia, que é a capacidade de lidar com as adversidades, a perda. E aí, inevitavelmente, falar em resiliência, eu falo também em resistência. Só que para isso tudo ver como o perseguido, que é bem-vindo ao reino dos será bem-vindo ao reino dos céus, que sofre por justiça, justiça aqui com J maiúsculo, que é a justiça divina, a gente tem que submeter o processo de reforma íntima. E quando a gente fala reforma íntima, aí o bicho pega. Porque a gente não quer sair da zona de conforto, a gente não quer se reformar. Está me causando repulso, vai doer, vai incomodar. E a gente não quer. A gente quer a reforma, mas a gente não quer se esforçar. A gente quer mudança, mas não quer mudar. Abrir mão de certas coisas, ser mais altruísta, ser mais desapegado. Não estou pedindo para ninguém rasgar dinheiro, não. Viu? Dinheiro é necessário para a nossa vida. Mas o que você faz quando tem o excesso, o necessário e o supérfluo? Você tem o necessário ou tem aquilo que esbanja e sobra, síndrome do acumulador, e não faço doação nenhuma, não ajudo ninguém? Quanta gente aí com pouco que tem é caridoso. E falando em caridoso, a caridade é um caminho. A gente podia falar outros aqui, né? Etc. A gente podia fazer todos os cantos. Mas a reforma íntima, pegando aí a obra da Reforma Íntima Sem Martírios, de Vanderlei Oliveira, a gente tem a psicografia lá de Armando Pifou, a gente traz essa reflexão que ela passa por etapas. A primeira etapa é a aceitação. Eu sou um ciumento possessivo, preciso mudar. Aqui, eu trago no meu campo aqui coisas de passados que os mortos deveriam enterrar seus mortos, mas não foram enterrados. Eles estão lá no nosso campo vibratório ainda porque a gente não mudou. Mas a gente fica na condição de vítima, de coitadinho. Quando, na verdade, a obsessão é um processo que brecha para nos melhorarmos. Então, Jesus sofreu tanta obsessão. E a obsessão não é uma perseguição. E quem está traindo esse campo? Tem mais que são por bem. E a obsessão também é porque ela nos desperta. Mas para isso a gente tem que ter humildade. E não se colocar na condição de coitado. Se submeter ao tratamento, evangelho do lar. Porque essa condição de perseguição, quando a gente tem a convicção de que está crescendo e vai despertar outros, a recompensa vai vir. Mas façamos o bem sem olhar a quem. Então, a caridade, fora da caridade, não há salvação. Não era fora da religião, não há salvação. O Espírito aqui colocou. Então, espiritualmente, é como se reclamássemos ter recebido um presente difícil de vislumbrar.
é bom na vida futura quando ele abrirá. Eu já tinha lido. Requer esperança e desesperança. Faz bem. Eu já tinha lido, eu leio de novo. Vamos ver aqui. E aí as bem-aventuranças, passando pelo crivo aí da reflexão, o Sermão da Montanha, passou por essa passagem aí, que falou assim, Jesus, vendo a multidão, subiu no monte, como eu falei, né? A tradução mais fidedigna é monte, e sentando-se, aproximaram-se deles discípulos. E abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, bem-aventurados os que choram, que serão colocados. Várias aventuranças. Então, entre outras, né, que a gente não vai trazer aqui hoje, mas eu já fiz palestra para cada bem-aventurança. O Sermão da Montanha, no Evangelho de Mateus, é o texto mais importante do Novo Testamento, porque tem o Velho e o Novo, né? Então a gente traz aqui o Evangelho Espiritismo com base no Novo. Aqui estão expressos os principais conceitos do cristianismo e contém, sem dúvida, a síntese da mensagem de Jesus. Afirmava Mahatma Gandhi que se toda a literatura ocidental se perdesse e restasse apenas o Sermão do Monte, nada se teria perdido, porque a mensagem de Jesus ali foi clara, ela foi abrangente, ela foi rica e atingia todas as necessidades. Aí, trazendo para o nosso foco aqui, bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque é deles o reino dos céus. Esse é o passo do sofrimento de Jesus na cruz. Ali estava o Filho de Deus perseguido por causa da justiça, sendo crucificado. É necessário que se seja crucificado por causa desta justiça. E que nesta crucificação o iniciado seja capaz de perdoar. Pai, perdoai, porque não sabe o que fazem. Para ser filho de Deus é necessário ser pacificador. Mas para entrar no reino é necessário este oitavo passo, que decorre naturalmente de ser pacificador. Também é da questão da mansuetude, ser manso de coração. O pacificador é perseguido por causa da justiça e é crucificado porque não é mais deste reino terreno. É o reino dos céus. É bem-aventurado o que sofre essa perseguição. Essa perseguição ocorre exatamente do atraso evolutivo dos amados que ficaram. A grandeza do ato do iniciado fica expressa nessa perseguição, tanto maior quanto for o desnível evolutivo entre o homem e seus amados. Essa oitava bem-aventurança vem também a afirmação de que todos nós que habitamos neste mundo, nas diversas moradas da casa do nosso Pai, né, seremos libertos e atingiremos o reino dos céus. Por bem ou por mal, cada um de nós será um filho de Deus. Esta é uma consolação que o Evangelho nos traz, para que tenhamos ânimo na peregrinação terrena. Mesmo os que não mendigaram pelas coisas do Espírito, e dessa forma puseram o pé na seara, mesmo estes terão o reino, porque a justiça os persegue. Então habita em cada um de nós o Deus vivo, e mesmo que não tenhamos qualquer consciência disso, passe a justiça. É justo que todos sejam libertos. Pela dor ou pelo amor, trilharemos cada um de nós nesses passos iniciáticos, até que o Cristo se manifeste em nós. Neste passo, praticamente, se encerra a peregrinação do iniciado neste ano. Este oitavo passo iniciático termina com a afirmação idêntica à inicial, que é dele o reino dos céus. Aí só uma análise aqui bem breve, né, dessas passagens que eu trouxe aí. As bem-aventuranças, elas se interligam entre si. Bem-aventurados, os pobres espíritos, que é diferente de espírito pobre. A pobreza de espírito remete à humildade. Quando você fala assim, poxa, fulano é um espírito ali de porco. Ou como eu já ouvi falar assim, dos hipócritas, o espírito é de porco. Então, às vezes, eu falo assim, a pobreza de espírito é aquela da humildade. Os elevados serão rebaixados, os rebaixados serão elevados. Ou pode trocar aí o português por exaltados e humilhados. E aí, quando a gente pega a palavra humilhado, é a condição de humildade. Quem é que quer ser humilhado aqui? Ô, gente, eu não quero ser perseguido, nem muito menos humilhado. Humilhado aí, na tradução, na origem da palavra, é o sal da terra, é o que remete ao contato da essência, da pureza. Então, a pobreza de espírito é o estado da depuração do espírito.
que é o caminho de todos nós. Seja você querendo ou compulsoriamente ao longo de encarnações. A gente ouve muito isso nas obras que Kardec nos traz. A depuração do espírito. Nosso objetivo aqui, sendo perseguido, resiliente, resistente, e acreditando nessa palavra, a gente vai ser melhor do que era. A gente vai voltar para a nossa parte espiritual melhor do que a gente chegou. É certeza. E aqui nunca ouviu essa expressão, né? Ninguém evolui, no máximo estaciona. Vocês querem realmente passar aqui nossos 50, 60, 70, 80, 90 anos? Isso, na trajetória natural, caso não aconteça uma interrupção aí necessária, aí alguém vai bater na madeira dele e guarde. Né? A gente fala da boca para fora assim, seja feita a sua vontade, mas na prática, não, eu quero viver, eu quero viver o máximo possível. Vocês querem voltar à nossa parte espiritual, realmente. Quando chegar lá, vai dizer assim, o que eu fiz? Vão perguntar para a nossa consciência, o que vocês fizeram? Vocês aproveitaram essa passagem aí? Dessa recuperação desse ano letivo chamada vida terrena? Porque a nossa verdadeira casa é lá. Aqui são os processos, os anos letivos, com direito à dependência. Então a gente aqui vai chegar. E nesse caminho vai ter perseguições. Então, aí a gente fala tipo de perseguições. A gente fala aqui da religião, que é a base, a crença. Mas também tem a ideológica. O mundo está cheio de perseguições ideológicas. Naquilo de ideia que você tem, naquilo que você acredita, naquilo que você segue. Ideologia, eu quero uma para viver. Já contava lá o poeta. O mundo está cheio de perseguição ideológica com sentenças de morte. Tem muito hoje no mundo. Já foi pior, mas tem muito ainda. Inclusive de resquícios de reencarnações de espíritos que fizeram isso no passado, caem em tentação de novo e estão fazendo. Perseguições étnicas, raça, cor, discriminação, racismo, preconceito, como tem ainda. Mas o ser humano, pelo velho esquecimento, ele esquece que hoje ele é homem branco, já foi negro, ele hoje negro, já foi branco, ele hoje de gênero, misoginia, feminismo, ele hoje se acha machão, tóxico, ele esquece que também já foi mulher. Ou não lembra, não conhece? Espírito tem gênero, gente? Que eu saiba, não. Masculino, feminino? Onde cantava Pepeu Gomes, sou masculino e feminino. Ser um homem feminino não fere o meu lado masculino. Gilberto Gil já cantava o Super-Homem. A melhor porção que ele tem agora é a porção mulher. Mas a gente atua na perseguição de gênero. E a sexual? Heterossexuais, heteroafetivos, homoafetivos, binário, não binário. Cada um é feliz do jeito que é. Cada um é feliz do jeito que quer ser. Livre-arbítrio. Eu já fiz uma palestra sobre mudança de sexo à luz da doutrina. Uma palestra que eu fiz com o maior cuidado, o maior amor, o maior carinho. Porque não cabe julgamentos, nem preconceitos, a gente tem que respeitar a vontade. Não cabe a nós falar de moralidade, justiça. A trave e o argueiro, qual é a nossa visão? A gente mal enxerga nós mesmos. A gente tem condição de julgar e avaliar o outro, ainda mais com o pretérito que cada um tem. A gente não sabe do nosso, vai saber do outro. A gente tem que procurar ser feliz e fazer feliz. Então, essa questão de perseguições sexuais, violência, o número de execuções, maus tratos, apenas porque o outro pense e age diferente de mim, porque eu não concordo. Essa daí é a última, tá aí para todo mundo ver, né? Perseguições políticas, que tem a ver com ideológica, que tem a ver
muitas vezes se mistura com correntes religiosas, não cabe aqui direita, esquerda, centro, extrema. Não. Cada um segue seu caminho. Aristóteles dizia que todo ser humano é político. Ele não estava falando de partido, nem de candidato, nem de eleitor. É as nossas relações, ouvir o contraditório, ponto de vista, sem se exaltar, sem levar para a questão da ignorância. A ignorância é uma palavra que quer dizer desconhecimento. Mas chegue na rua e fale para alguém assim, fulano, você é ignorante. Uma ofensa, né? Ignorância é apenas desconhecimento. Eu sou engenheiro, sou ignorante em cirurgia plástica. Eu sou engenheiro, sou ignorante em odontologia. Estou tentando cuidar dos meus dentes aqui. E assim é. Então, a gente tem que entender que no caso desse tipo de perseguições, a gente critica as perseguições, mas a gente também persegue. Perseguições em ambientes corporativos, perseguições em ambientes públicos, perseguições blá, 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 blá. E a gente tem muito mais do nosso passado espiritual que está no grau do esquecimento do que a gente imagina. Mas a gente já fez muito daquilo que a gente critica hoje. Especificamente aqui, na questão do espiritismo, só um adendo, o espiritismo é uma opinião, uma crença, uma doutrina, que fosse uma religião. A religião tem dogmas. Porque se não teria a liberdade de se dizer espírita, como se tem a de dizer católico, protestante, judeu, adepto, de tal ou tal doutrina filosófica, de tal ou tal sistema econômico. Isso quer ser falso, ou verdadeira, ser falsa, cairá por si mesma. É questão da lógica que Kardec tanto trouxe, né? Do anátema, da hipótese, da negação. Ela vai cair por si só, mentira que terra conta. Visto que o erro não pode prevalecer contra a verdade, quando se faz luz nas inteligências. Se é verdadeira, não haverá perseguição, que é torne falsa. Simples assim. Pois bem, a perseguição é o batismo de toda ideia nova, grande e justa, e cresce com a magnitude e a importância da ideia. O furor e a cólera dos seus inimigos são proporcionais ao temor que ela lhes inspira. Tal a razão por que o cristianismo foi perseguido outrora e por que o espiritismo não é hoje. Graças a Deus, nem tanto assim no Brasil, né? O maior número de espíritos do mundo, né? No último censo do IBGE, está lá em quarto. Mas isso pouco importa a questão de número. Passou o tempo das perseguições sangrentas, exato. Contudo, se não matam o corpo, torturam a alma. Atacam até nos seus mais íntimos sentimentos, nas suas mais caras afeições. Promove a divisão das famílias, excita-se a mãe contra a filha, a mulher contra o marido, ataca-se mesmo o corpo, suas necessidades materiais, tira do seu ganha-pão para ganhá-lo pela fome. Capítulo 23, 9 e 10, números 9 e 10 seguintes, 9 seguintes. Que eu digo o Alto de Fé de Barcelona, que queimou os livros. E aquilo ali foi o maior tiro pela culatra que existiu, porque achou que ia intimidar o espiritismo. E quando viram assim, por que os católicos estão queimando livro espírita? Porque tem uma coisa que eles querem esconder. E aí aumentou a procura pelos livros espíritas, as revistas espíritas e o número de adeptos espíritas. Então o tiro saiu pela culatra. Aí trazendo aqui ainda diante do exposto, espíritas, não vos aflijais com os golpes que vos desfilam, pois eles provam que o que estáis com a verdade, se assim não fosse, deixar-vos-iam tranquilos e não nos procurariam ferir. Constitui uma prova para a vossa fé, porquanto é ela, a vossa coragem, pela vossa resignação e pela vossa paciência, que Deus vos reconhecerá entre os seus servidores fiéis, a cuja contagem ele hoje procede, para dar a cada um a parte que lhe toca, segundo suas obras. E aí tem uma passagem de Kardec que diz assim: a verdade ela não se prova pelas perseguições, mas pelo raciocínio. Em todos os tempos, as perseguições foram as armas das causas más e que tomam o triunfo a força bruta pela razão. A perseguição não é um bom meio de persuasão. Estão mandando uma mensagem para mim aqui, deixa eu ver se algum alerta. Uhum. Vamos lá.
Trazendo aqui a reflexão. Então, assim sendo, a exemplo dos primeiros cristãos, carregai com altivez a vossa cruz. Creis na palavra do Cristo que disse: bem-aventurados que sofrem perseguição por amor da justiça, porque é deles o reino dos céus. Não temais os que matam o corpo, mas que não podem matar a alma. Ele também disse: amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos fazem mal e orai pelos que vos perseguem. Mostrai que sois os verdadeiros discípulos e que a vossa doutrina é boa, fazendo o que ele disse e fez. A perseguição pouco durará. Aguardai com paciência o romper da aurora, pois que já rutila no horizonte a estrela da alva. Capítulo 24, dos 13 seguintes. Na Revista Espírita, de janeiro de 1868, disse o seguinte: tal é a fé dos espíritos e a prova de sua força é que se esforçam por se tornarem melhores, domarem suas inclinações, se vigiem, mas, e porem em prática as máximas do Cristo, olhando todos os homens como irmãos. Ainda aqui trazendo para o momento atual, né, contextualização, reta final aqui, de todas as liberdades, a mais inviolável é a de pensar, que abrange a de consciência. Lançar a alguém anátema sobre os que não pensam como ele é reclamar para si essa liberdade e negá-la aos outros. É violar o primeiro mandamento de Jesus, a caridade e o amor ao próximo. Perseguir os outros por motivo de suas crenças é atentar contra o mais sagrado direito de todo homem que ele tem, o de crer no que lhe convém e de adorar a Deus como entenda, constrangê-los a atos exteriores semelhantes aos nossos é mostrarmos que damos mais valor à forma do que ao fim, mais às aparências do que à convicção. Nunca há abjuração forçada deu a quem quer que fosse a fé. Apenas pode fazer hipócritas. É um abuso da força material. Não prova a verdade. A verdade, a senhora de si, convence e não persegue, porque não precisa perseguir. Aí eu vou deixar aqui o final, já para encerrar aqui, para não invadir o horário, acho que eu não invadi. A prece, às vezes, que fala lá para quem sofre perseguição, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Senhor, tu nos disseste pela boca de Jesus, o teu Messias. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor e justiça. Perdoai aos vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. E ele próprio nos deu exemplo, orando pelos seus algozes. Seguindo esse exemplo, meu Deus, imploramos a tua misericórdia para os que desprezam os teus sarcastíssimos preceitos, únicos capazes de facultar a paz neste mundo e no outro. Como Cristo, também nós te dizemos, perdoa-lhe, Pai, que eles não sabem o que fazem. Dá-nos forças para suportar com paciência e resignação, o que eu falei, resiliência e resistência, como provas para a nossa fé e a nossa humildade. Seus escárnios, injúrias, calúnias, cuspes e perseguições isenta-nos de toda a ideia de represálias. Não vamos devolver violência com violência. Visto que, para todos, só há hora de tua justiça, hora que esperamos submissos à tua vontade santa. Jesus e Kardec são exemplos que nos afiguram momentaneamente inalcançáveis. Temos nossas limitações. Quem sabe Agostinho nos ajude. No fim de cada dia, interrogava a minha consciência. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver que em mim necessitava de reforma. Falamos dela. Deus nos manda exemplos preciosos, bafejados pela luz do Cristo e pelo discernimento de Kardec. Nos impulsionam na jornada evolutiva. Sigamos-los. Aqui a gente encerra, agradecendo aí, fazendo votos de gratidão pela oportunidade e o amado mestre aí pela proteção para lidar com as nossas ideias. Muito bem, meu caro. Temos aqui dois comentários de nosso companheiro André, que tem um canal chamado Espirituber. Eu vou passar aqui para você, se quiser fazer mais algum comentário. Ele diz que nós, em nosso estudo do G, que falávamos ontem, que quanto mais o bem cabe, fizer, mais perseguido será. Infelizmente, ainda é como os irmãozinhos agem na Terra,
mas concluímos que é um presente de Deus, a lei do trabalho, e ele complementa. Então, espiritualmente é como se reclamássemos de ter recebido um presente dificílimo de desembrulhar. É bom na vida futura quando ele se abrirá. Requer esperança e nos dá esperança, paz e bem. Eu até comentei ali na hora, não foi destacado assim no final, mas eu tomei a liberdade de ler e comentar na hora aqui, no meu campo visual. Mas ele está coberto de razão. É aquela velha história do quanto mais eu rezo, mais a assombração me aparece, e a gente entende isso. É verdade. Se eu Sem vou dúvida. aí no caso, ao pé da letra assombração, ele está querendo dizer o seguinte: a gente é testado o tempo todo daquilo que a gente se compromete. Se eu digo assim, eu vou ter paciência, eu vou ser desafiado à paciência. Se eu falo assim, eu vou ter mais ciúme, ele vai ser testado no ciúme. Eu vou ser mais calado diante da perturbação e da ofensa. Vamos testando na rua em algum momento, para ver se realmente a gente se compromete com o que a gente se propôs. Muito bem. Ok, meu caro, então só nos resta agradecer a presença desses amigos e amigas, né? Helene, Clara, Celimar, Kátia, Genivaldo, Sandra e outros companheiros e companheiras cujos nomes não estão aqui, mas que podem estar nos acompanhando ou nos verão depois no nosso canal do YouTube. A todos o nosso muito obrigado. Manuel, eu vou lhe pedir para fazer a nossa prece, mas antes eu vou colocar um vídeo das atividades do Jake. Então, logo em seguida, você pode fazer a prece. Ok. Vamos lá. Senhor, agradecemos mais uma vez aqui por estarmos juntos em teu nome, pelo trabalho desta noite, nosso estudo, e que possamos aplicar dentro daquilo que é escutado, lido no exercício diário, que a gente siga de acordo com nossas convicções, sempre próximo da mensagem de Deus, nossa justiça divina, Mestre Jesus, nosso modelo e guia. E agradecer, Senhor, para que cada vez mais a gente possa, ao pé da letra, entender, através da oração que Ele nos ensinou, o Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoar nossas ofensas, segundo nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis que a gente faça mais velho mal. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, pelos pecadores, agora em nossa morte. Amém. Muito obrigado a todos pelas vibrações, boas energias, e que nós possamos, quem estiver fora de casa, retornar em paz para seus lares, quem já estiver em seus lares, quem tiver no seu trabalho, que esteja na paz do Senhor Jesus, hoje e sempre. Muito bem, meu caro, muito obrigado e até a próxima, então. Eu que agradeço. Obrigado aí. Fica com Deus. Iniciemos agora nosso momento de meditação com alto passe. Primeiramente, deixe-se envolver pela música. Feche os olhos, respire
tranquilamente. Agora, busque conexão com Jesus e com a espiritualidade superior. Visualize raios luminosos descendo sobre você. A começar pela cabeça, envolvendo todo o seu corpo. Sinta que uma sensação de imensa paz lhe envolve neste momento. Agradeça a Deus por este momento de suavidade e energia positiva. Repita mentalmente: eu estou bem. Eu estou em paz. Eu tenho saúde. Eu tenho alegria. Que a paz de Deus esteja sempre com você.